Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho Placemaking, proporcionando um destino turístico inteligente, participativo e promovendo o desenvolvimento local, o caso de Benidorm. Conosco está a sua autora, a professora doutora Daniela Ferreira Flores. A sua orientadora nessa pesquisa foi a professora doutora Raquel da Silva Pereira, do BPGA da USCS. Daniela é doutora em administração pela USCS, membro do grupo de pesquisa Gestão para o Desenvolvimento Sustentável. Ela é mestre em arquitetura pela USP, mestre em administração, pós-graduada em design institucional, marketing digital e em docência no ensino superior. Ela é especialista em hotelaria e graduada em arquitetura e em administração. Atualmente, ela é professora na USP. Daniela, obrigado pelo seu tempo e por dar aqui a entrevista para o USP Consciência. Eu que agradeço, Arquimedes. Então, a gente vai começar a falar de uma tese densa que eu li, né? Eu te parabenizo pelo trabalho, né? Mas ela, já logo no título, ela tem dois conceitos que acho que precisam ficar claros para o nosso ouvinte ou aquele que está vendo o nosso programa. Você fala no título da tese, né? O que seria placemaking e o que é considerado um destino turístico inteligente. Tá bom, vamos lá, né? Justamente o diferencial da tese, né? O gap da tese está aí em juntar esses dois construtos aí diferentes, né? Então, destino turístico inteligente, vou começar ali por ele, porque ele que foi, né, a base de tudo que eu queria pesquisar ali, né, na tese. É um destino, que pode ser, na verdade, uma cidade, uma região, então não necessariamente precisa ser só uma cidade, mas é um destino turístico. Ele é um espaço inovador, ele é acessível, né, para todas as pessoas. Então, trabalho o tema acessibilidade, né, que pela minha formação em arquitetura foi algo que me chamou bastante atenção, e a parte do turismo também, né, por causa da formação em hotelaria. Então, esse destino é um espaço inovador, acessível, consolidado sobre uma infraestrutura tecnológica. Então, quando a gente fala inteligente, também está falando sobre tecnologia, não só, né? E a ideia da tese era tentar desmistificar isso, né? Porque falta um pouco da participação cidadã. Então, esse é um destino, um espaço inovador, acessível, consolidado sobre uma infraestrutura tecnológica de vanguarda, que garante o desenvolvimento sustentável do território, facilita a interação e a integração do visitante, né, com o entorno, e incrementa a qualidade de experiência no destino, né, do turista, e também a qualidade de vida do residente. Então, é um termo aí que está sendo usado, é recente, né, não é muito antigo. A gente está aí desde a final começou a falar, na verdade, destino turístico inteligente é uma vertente de cidades inteligentes, então a gente começa a falar aí mais de cidades inteligentes a partir da década de 90, mas esse conceito de destino turístico inteligente, em específico, é de 2015 agora, né? Começou a se pensar em 2012 e aí em 2015 a gente tem esse conceito, e é um conceito específico da Espanha, porque é justamente o conceito que é mais, né, difundido no mundo, né, com projetos sobre destino turístico inteligente. Inclusive, o nosso modelo no Brasil, na América Latina, deriva desse, né? Na verdade, a gente está em construção ainda desse modelo no Brasil, né? E aí, a intenção era como era trabalhar a questão do território, né? E a participação do cidadão. E aí, por conta da minha formação, né, em arquitetura, administração e hotelaria, né? Esse olhar aí para o turismo, olhar para o território por conta da arquitetura também. Então, trazer o conceito de placemaking fez sentido, né? Então, o placemaking, ele já é um conceito já que vem desde a década de 60, com a Jane Jacobs, né, falando da cidade para as pessoas, né, de você preparar esse espaço com a participação, né, das pessoas. Então, o placemaking, ele inspira as pessoas a reimaginar e reinventar esses espaços públicos, né? Então, as pessoas têm uma conexão, né, com esse lugar e eles participam, né, da construção pública aí desse lugar, promovendo aí um melhor design urbano, né, e facilitando ali os padrões criativos de uso desse espaço, né? Então,
um olhar diferenciado aí para o território. E aí tem uma participação cidadã, então a ideia era usar o conceito de participação cidadã vinda do placemaking, né? Eu não tive a curiosidade de olhar o seu mestrado, mas tem relação a sua temática de mestrado com o doutorado? Foi alguma coisa continuada ou você partiu do zero? Na verdade, o mestrado em administração foi sobre gerenciamento de resíduos sólidos em hotéis. Então, juntando a administração com a hotelaria. Mas o da arquitetura foi sobre as transformações urbanas em Santos, na Rua 15 de Novembro, como um projeto no futuro, o turismo no espaço urbano, que é exatamente o que está acontecendo agora, inclusive em Santos. Inclusive, Santos foi uma das cidades agora escolhidas para ser um dos destinos turísticos inteligentes aqui no Brasil, né? Para passar por esse processo de transformação. E como é que foi a construção do tema com a Raquel? Você chegou para fazer o doutorado, você já tinha ideia desse tema? Porque a Raquel também é muito envolvida na questão de meio ambiente, né? Sim, a sustentabilidade é um dos eixos, né, de destino turístico inteligente. Então, tudo começou no dia da entrevista mesmo, né, para poder entrar, né, no doutorado. A professora Raquel estava, né, era uma das professoras que estava lá entrevistando, e ela mesmo já se interessou pelo tema, porque o tema destino turístico inteligente já estava posto desde sempre. Só não sabia exatamente como seria. Que a intenção era talvez pensar na região do Grande ABC, pensar, né, em projeto ali, e aí as coisas foram tomando outros rumos ao longo do processo, foram surgindo outras oportunidades, né, e aí por isso que acabou tomando esse rumo aí para fazer o projeto na Espanha. E quando você chegou na qualificação do doutorado, já estava definido que era um estudo de caso nesse local da Espanha? Sim, sim. Inclusive a banca, né, falou se não poderia, de repente, ser um estudo de caso múltiplo, né? Para a gente conseguir fazer aí uma comparação, trazer alguns parâmetros de lá para cá ou para outros lugares. A questão é que Benidorm foi a primeira cidade que foi certificada como destino turístico inteligente no mundo. Agora que tem 3 ou 4 cidades na Espanha que estão se certificando, né? Como Santander, por exemplo, que já era cidade inteligente, então ficou um pouco mais fácil de ter essa certificação. Mas até o momento, tanto da defesa, agora em fevereiro, né, quanto na qualificação lá em 2021, era só Benidorm que era certificada por um órgão, né, como a BNT aqui, né, eles têm também uma certificação lá para poder certificar que é uma derivação de cidades inteligentes para destino turístico inteligente. Então, era um estudo de caso único, não tinha como, né, lá já estava implantado, eles já estavam revalidando, né, o conceito, né, sendo revalidados como destino turístico inteligente, então não tinha como comparar com nenhum outro. Então a intenção no final era criar né, um modelo que pudesse ser aplicado também em outros destinos que estão em processo ou que já conseguiram, né, a certificação como destino turístico inteligente. A comparação fica para o seu pós-doc, então, né, de quando estiver lá no Brasil, você vê as duas realidades, né? Olha, eu já te dando trabalho. Tem vários destinos aqui no Brasil fazendo, quem sabe, né? Pode ser assim. Agora, na tua revisão de literatura, quando você optou, né, você já disse, a justificativa da escolha do local está claríssima para mim, né? Mas quando você fez a revisão de literatura, tinha alguém que já tinha pego essa cidade como objeto de estudo, seja na área de arquitetura, administração? Porque me parece que você está na vanguarda mesmo, não? Não, como tese, não. Eu encontrei um artigo específico sobre Benidorm, que um dos professores, que é da Universidade de Alicante, que inclusive validou a minha tese, que é o professor Giuseppe Ivars Baidal, ele com o professor Paco Femenia Serra, né, eles fizeram um estudo sobre Benidorm, mas não é um estudo, não é uma tese, né? Tá. É simplesmente um artigo que eles fizeram. Então, sobre isso, não. Bom, ok. E aí, já que você esperava falar do Grande ABC, que jogaram o pepino de falar sobre Espanha, como é que foi o teu contato lá? Você já conhecia alguém nessa cidade ou em alguma universidade? Como é que você se deu o match aí? Então, foi assim, uma sequência de preparações, né? Eu acredito muito que a gente vai se conectando com as pessoas e são
São anjinhos, né? Preparações aí que vão acontecendo na nossa vida, porque para conhecer um pouco mais sobre o tema, como a gente estava no momento de pandemia, a Enor, né, que é essa entidade como a BNT aqui que faz a certificação, eles abriram um curso online, né, de gestor de destino turístico inteligente. E aí, imaginei que teriam várias pessoas até nesse curso, tal, né, porque era online, então mais pessoas podiam estar interessadas e era mais fácil fazer. Mas para minha surpresa, só tinha eu e uma outra moça que é do Peru, que estava ligada à parte da gestão lá do Peru, porque eles também têm interesse em virar destino turístico inteligente. E a professora praticamente estava dando aula para nós duas. E mais para mim, até do que para ela, porque a moça não fazia muita pergunta, e aí como a professora começou a contar, que é a Célia Romero, que foi que me recebeu depois lá em Benidorm, ela contou toda essa experiência de Benidorm, porque ela, além de ter criado a legislação pela empresa dela, né, junto com a Enor, ela também implantou, né, ela era diretora de implantação dentro de Benidorm, de destino turístico inteligente, então tudo ela vinha falando de Benidorm, e aí veio, né, a ideia, ela falou, não, olha, se você quiser, vem para cá que eu te recebo. Isso era novembro de 2020, a gente no meio da pandemia, tudo fechado, não tinha aeroporto aberto, tinha nada, não tinha vacina, não tinha nada. Aí eu falei, tá bom. Falei, daqui a um ano eu tô aí. Porque você tinha um prazo para qualificação, né? Você estava começando, na verdade, né? E aí a gente foi vendo, né? E aí foi o momento de que começou, né? Começou a abrir os portos, né? Do aeroporto, tudo, né? A gente começou a ter vacina, ter mais possibilidade. E aí eu fui caminhando no projeto para o momento da qualificação. Nesse meio tempo também, eu fiz uma disciplina virtual com um professor, que eu tinha feito uma disciplina na USP, né? Conheci um pessoal que estava fazendo trabalhos na área do turismo, e aí um colega que hoje, inclusive, está na Austrália, ele falou, tem o professor Luiz Mendes, que ele está dando uma disciplina lá na Federal do Rio Grande do Norte, você podia fazer, né, e aí conversar com ele. Aí me inscrevi, era uma disciplina a mais, fiz essa disciplina à distância, inclusive ele estava na minha banca de qualificação, aí ele me apresentou o professor Bis, que é um outro professor, Alexandre Bis, que tem domínio, né, como o professor Luiz Mendes no tema no Brasil, né, e aí os dois estavam na minha banca, e os dois me apresentaram para o professor José Rivers Baidal, lá na Universidade de Alicante, que validou a minha pesquisa. Que barato, né? Como é a roda, né? Assim, né? Os pássaros parecidos vão juntos, né? Um vai indicando o outro e a coisa sai, né? Mas quando você chegou na banca de qualificação, você ainda não conhecia fisicamente o seu objeto, você não tinha ido para a Espanha ainda? Ainda não. Eu qualifiquei, acho que 28 de outubro, uma coisa assim, tipo 30 de novembro, 30 de outubro, 1º de novembro eu peguei o avião. Mas pelo menos você já ia aí, você já foi para lá com todo as entrevistas montadas, o que você ia aplicar, que a gente já vai chegar, já tá bom. E como é que foi? Como é que foi você chegar no lugar que é o teu objeto de estudo? Porque você foi com os olhos, digamos assim, de turista, que você nunca tinha ido, né? E de pesquisadora, né? Vamos lá, expectativa e realidade, como é que foi? Acho que até um trabalho antropológico, né? Porque você chega assim, aí não dá para você separar todas as suas formações, né? Então, olha como turista, sim, mas olha como arquiteta, né? Olha como hoteleira, olha como administradora, como gestora. Então, e aí eu cheguei no dia, porque eu precisava olhar em específico, como eu avaliei vários eventos que iam acontecendo no espaço público, que é justamente essa coisa do placemaking, né? De você ativar esse espaço público com alguns eventos, algumas atividades que fazem sentido, né, para a cultura local. Eu cheguei justamente no maior evento, e que era a primeira vez depois da pandemia que iam abrir para um evento. Então, né, eu cheguei e o evento era à noite, porque eu estava primeiro em Barcelona, né, então eu peguei um ônibus, e aí quando eu cheguei já estava acontecendo, deixei as coisas correndo no hotel e fui. Então, assim, eu cheguei já com pesquisa, filmando, fotografando, e aí eu ia relatando tudo nas minhas gravações, né, para eu não esquecer de nada, né, ia anotando. Então era foto, filme e já tudo no primeiro dia. E aí eu cheguei à noite, então, né, então eu tive uma impressão da cidade à noite num dia de festa. E aí quando amanheceu no dia seguinte, o hotel que eu estava era de frente para o mar, mesmo porque quase tudo ali é de frente para o mar, porque a cidade, né, é bem estreita, assim. E aí a sensação foi muito positiva, né, já tinha tido uma sensação positiva à noite. O que mais me chamou a atenção no primeiro ponto foi a acessibilidade, porque a cidade toda é em nível, todo mundo, você vê gente com cadeira de roda, outro com dificuldade, carrinho de bebê, tudo. Então foi uma coisa que me chamou bastante atenção, mesmo com ladeira, tudo, né, porque no centro histórico tem uma
umas partes que são um pouco mais elevadas, né? E tudo me chamou atenção. E até esse momento ainda não estava definido que era só o centro histórico. Então eu saí avaliando tudo, analisando tudo, andando, tipo, andava 20 quilômetros no dia na cidade. Nossa. Porque eu tive que andar de ponta a ponta a cidade, né? Porque não dá para você conhecer, mas é pequena também, né? Deu para conhecer tudo a pé. E essa foi uma boa experiência, né? Mas... Até porque era quase inverno lá, né? Você não estava naquele calorzão, né? De dia chegou a 20 graus, assim, mas de noite dava 11, 12, né? Então tinha uma amplitude térmica grande. E entre uma paella e outra, você ficou quanto tempo lá? Pois é, eu nunca nem comi paella lá. Nesse primeiro dia, praticamente, eu quase nem comi. Então, nesse primeiro momento, eu fiquei 10 dias, se não me engano. Depois eu voltei de novo, né? Teve final de ano, Natal e tal, e depois voltei em janeiro, porque a minha base era em Barcelona, né? Tá. Mas então, quer dizer, a primeira visita nesse finalzinho que você falou que chegou na hora da festa, você reconheceu o lugar, ativou seus contatos, acho que deve ter falado com os professores que iriam te receber, mas até então você não aplicou nada, né? Só a parte da observação, porque eu levei o roteiro de observação, que era justamente baseado no roteiro lá de placemaking, que eu precisava avaliar como é que eram os acessos e conexões da cidade, como era a parte de conforto e imagem, quais tipos de usos, né, que tinham, né? Então, tinham algumas perguntas que eu precisava responder, que eram o roteiro da minha observação. Então, isso eu já comecei a aplicar desde logo de cara. Aí, na segunda etapa, quando você volta em janeiro, para lá, janeiro, né? Você falou? De novo. Mas aí, em novembro, mesmo no meio da festa, num desses dias de festa, durante o dia, eu fui até Alicante, foi quando eu conversei com o professor Giuseppe Ivers Baidal, e ele falou, olha, Benidorm é muito grande, melhor você ficar no centro histórico. Tá. E aí ele falou, valoriza bastante o placemaking, né? Porque até então, naquele momento, ainda a gente ia incluir turismo cultural. Ele falou, vai ser muita coisa. Foca aí, então, placemaking, destino turístico inteligente, que é aí que está o gap. E centro histórico só, porque outras partes da cidade já tiveram projetos que tiveram, só que o placemaking é um conceito que é bottom-up, né? E aí, só que up-down, alguns projetos tinham sido feitos com o conceito de placemaking, com acessibilidade, com a parte de sustentabilidade, mas eram projetos pagos, então o que tinha mais possibilidade era o centro histórico, né? E aí ele me deu uma dica, porque ele falou que umas estratégias que eles estavam usando, que chama EDUCE, né? Que era estratégia de desenvolvimento urbano sustentável, integrado, né? Então, do espaço urbano. Tinha também um processo de participação cidadã e eles estavam crescendo, né, com esse projeto. Ele falou, por aí você vai conseguir, talvez, uma brecha maior da prefeitura, né? Eles te receberem e acharem mais interessante o seu projeto, sua proposta. Aí eu falei, então tá bom. Tanto que hoje, um ano depois, né, em novembro de 2022, eu fui apresentar um trabalho no Congresso, e aí eles apresentaram que agora eles estão tendo essas estratégias, EDUCE, mas para as áreas turísticas. Tá. Então, que é o teu caso, né? Que é histórica turística. Porque era só em área de desenvolvimento, então a gente pegou o processo de participação cidadã deles para trazer para dentro da Poxa, você estava no lugar certo na hora certa, né? Acabou a pandemia, você chegou na festa, fez o contato, fechou o foco num lugar que ainda era, digamos, não tinha sido estudado, né? Com esse olhar, e pronto, o cavalo passou na hora e você montou, né? Agora me parece... Inclusive, foi a minha professora lá, né? Ela me recebeu ainda nesse feriado, mas foi tudo mais rápido, foi mais a parte da observação, então, no feriado mesmo. E a validação com o professor José. Agora, eu li lá em algum momento da sua tese, você teve alguma certa dificuldade para obter respostas, porque quando você vai a campo, você está colhendo informações de quem? De moradores, de turistas, e o que você queria saber exatamente? Então, era mais para a gente conseguir validar os primeiros objetivos que falavam justamente de placemaking, né? A gente teria que verificar se o espaço lá era um espaço, né, que poderia ser aplicado como placemaking. Então, para entender qual era o espaço que as pessoas mais se tinham uma conexão maior, a questão da acessibilidade, né, a questão do lugar onde eles gostariam mais de ficar, quais eram os tipos de uso, e se eles usavam também, né,
Os restaurantes, hotéis, tudo que tinha de uso nas lojas, né, dentro do centro histórico. E aí eu fui com o roteiro, todo bonitinho, que foi aprovado na qualificação. Só que, assim, o Benidorm tem um público muito diverso, né? Tem moradores, mas dentre os moradores tem pessoas de 121 nacionalidades diferentes. Inclusive brasileiros, mas poucos brasileiros, né? Então, tem uma multiplicidade cultural, que até é interessante, que é até uma das coisas que a gente coloca lá no final, que é tentar ouvir esse pessoal também e tentar trazer a cultura deles para o local, porque faz parte, né? Não tem jeito. E aí, a gente tem desde pessoas mais idosas, né, que tem incentivo, inclusive, da Espanha para viajar, então eles recebem, agora não me lembro certinho se era 10 ou 15 dias, eles têm direito, uma vez por ano, se inscreve, né, e tá dentro dos padrões lá que eles pedem, de idade, de receita, né, de ganhos, e aí a pessoa tem esse tempo para viajar, e o governo dá o dinheiro para hospedagem, para alimentação, para o transporte e para passeios, inclusive, né. Então eles acabam recebendo muita gente, principalmente, né, no frio mesmo, porque, né, apesar pelo período que eu fiquei, acabou sendo a maior parte do inverno mesmo, né? Só que a pessoa, às vezes, é do norte da Espanha, que é muito mais frio, né? Então, ali, ele tá melhorando para a cidade, porque tem não tem tanto público que quer ir nesse momento, a maioria quer ir no verão, né? Porque é destino de sol e praia, mas também... Então, tem muito idoso que vai, né? Em várias épocas do ano, mas principalmente, né, na baixa temporada. Tem famílias com filhos pequenos e tal, né? E tem um pessoal que quer ir festar, né? Que quer beber o dia inteiro, que normalmente são alemães, ingleses, né? Que vem, inclusive, desde a década de 1950 aí, que Benidorm recebe, né, essas pessoas justamente para fazer festas, tá? Inclusive, essa festa que eu fui em novembro, no último dia, que a gente até fala que é uma cocriação, né, com o turista, tem a festa dos ingleses, né? Então, eles fazem um desfile. Então, antes é tudo procissão, né, para os santos e tal, e no final é um desfile, todo mundo fantasiado no último dia, né? Porque ele tem uma representatividade muito, muito grande. Então, eu precisava entrevistar essas pessoas também, quem morava, né? E tem muita gente que tem segunda residência, né? Porque como é um destino de sol e praia, às vezes a pessoa mora em Madrid, sei lá, mora em outro lugar e tem a casa. E aí tinha o roteiro e eu até tentei. Eu cheguei a entrevistar, eu estava passando pela cidade e aí escutei falar em português, de Portugal, né? Falei, minha deixa. Aí, como eu virei, assim, né, sem querer até, né, porque você escuta o seu idioma, sempre vai escutando tantos idiomas lá, né, e aí eram senhores e umas senhoras, né, que estavam de viagem para lá, e aí eles me ouviram, acharam estranho eu olhar também, né, e vieram falar, e aí eu falei em português também, tá, aí viram que era do Brasil, aí eu falei, bom, vou aproveitar e fazer um teste, né. Mas aí não dá, porque aí as pessoas respondiam, mas não queriam gravar, aí não queria também, como é mais difícil da gente levar num lugar mais reservado para conseguir não ter interferências também externas para conseguir gravar direito. E aí, muito complexo. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer, né? E ficou nisso. E aí, quando foi que eu voltei, né? Já para o Natal, Ano Novo, janeiro e tal, né? Pois, justamente porque eles estavam revalidando a certificação lá como destino turístico inteligente, eles precisavam falar assim, tá bom, é destino turístico inteligente, o que mudou na vida das pessoas? E aí eles pediram para eu fazer os questionários. E aí o questionário ia ser o meu, da minha pesquisa, já junto com o que eles precisavam. Então, era um mix. Só que aí também aconteceram vários percalços no meio do caminho e não conseguiram aplicar no período, e aí ia passar do prazo, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Vou fazer alguma coisa em paralelo. Então foi uma história só para conseguir fazer essa entrevista. Aí uma das moças que trabalhava no Smart Office, né, da cidade, que estava ligada lá, Destino Turístico Inteligente, né, esse escritório de inteligência específico, né, para analisar os dados para o turismo, ela falou assim, se você quiser eu posso fazer algumas entrevistas aqui para você. E aí ela foi conseguindo então foi naquele método bola de neve, né, vai indicando o outro. E aí, quando eu voltei também, um professor tinha estado lá, justamente no período que eu estava, porque foi o casamento da filha dele, que é brasileira, casada com um espanhol, e foi lá em Benidorm. Então, eu consegui entrevistar várias pessoas que estavam nesse casamento, né? Os noivos, então, assim... As coincidências da vida, né? Um indicando o outro, né? E aí,
quando as entrevistas começaram a ter respostas muito parecidas, tal, a gente parou. Você tinha um problema do idioma, né? Como você falou, não sei se você habla muito bem espanhol, mas se além do espanhol, o português, você deu sorte que gente de Portugal, tinha os ingleses, que você tem que fazer inglês, e aí como é que faz, né? Por exemplo, você tinha questionário trilingüe para trabalhar? Não sei, tinha. Não estava só aprovado em português, né, inicialmente, mas a gente precisava fazer essa alteração. Mas em espanhol, eu fiz entrevista com os espanhóis em espanhol, foi tranquilo, né? Em inglês acho que seria um pouco mais difícil para mim. Mas a questão é que, como esse pessoal, normalmente os ingleses, até os alemães que falarem inglês também, então, eles vão mais para festar, né? Então, bebendo cerveja amanhã, tarde e noite. Então, acordo. É mais difícil você conseguir o acesso a essas pessoas. Então, não foi possível, porque não tinha como. Ou porque não estava sóbrio, ou porque não queria responder também, né? Então foi mais... Ok, e no final da história, você ficou lá, coletou, teve ajuda que você contou, método bola de neve e tal. E o que os resultados trouxeram para você de novidade? Assim, o que você conseguiu comprovar com o caso Benidorm? A cidade é uma cidade inteligente, as pessoas são inteligentes também, como é que funciona? Então, com relação à pesquisa com os moradores, né, os turistas, os que têm segunda residência, a gente confirmou que é um espaço de placemaking, né? Então, a maioria falou muito bem da acessibilidade, né, que era um dos itens importantes. Lógico, tem um dos pontos lá que não é acessível, porque como é uma cidade antiga, ali era uma proteção para Alicante. Né? Então, tem um mirante assim embaixo que tem uma escada, e ali aquele pedacinho ninguém consegue, só quem vem dessa escada, né? Então não tem jeito. Mas dentro do centro histórico foi o único ponto que eles colocaram como inacessível, mas a parte de cima, que é do balcão da Mediterrânea, né? Que eles chamam, o Castilho, né? Que tinha um castelo, né? Essa fortaleza ali que eles chamam de Castilho. Esse espaço ali foi o considerado mais, que as pessoas mais frequentam, mais gostam de estar, né? De contemplar, porque dá para você ver as duas praias, uma praia chama Levante, outra Poniente, né? Porque uma é onde o sol nasce, outra é onde o sol se põe. É face sul, então a praia, né, pega sol o tempo inteiro. E aí, nesse balcão, você consegue ver tanto o nascer do sol quanto o pôr do sol, que é onde as pessoas mais ficam, né? Porque no nascer do sol o pessoal tá mais dormindo, tem menos gente, mas no pôr do sol, os pôr do sol são muito lindos, né? Então, fica muita gente sentada ali contemplando e usando aquele espaço. Então, eles confirmaram, né, que esse foi a minha percepção também, a questão da acessibilidade, né? A questão dos usos, né? Que as pessoas se deslocam de outros lados da cidade, ou mesmo quem é turista, para usar as lojas, os hotéis, os restaurantes, né, do local. E aí, fora isso, também fui avaliar as redes sociais para ver, não foi só a minha percepção e nem dos meus entrevistados. E aí a gente acabou chegando à mesma conclusão com relação a essa parte do placemaking. E que os eventos que eles tinham na cidade, porque todo mês tem evento em Benidorm. Seja uma procissão, seja um desfile, sejam festas que nem St. Patrick's Day, que não é deles, mas eles fazem lá também. Então, a meia maratona. Então, todos os eventos que tinha circuito no centro histórico. E isso a gente identificou que ativava esse espaço. E aí, fora isso, outra coisa que a gente viu, porque eu analisei vários documentos também que eles me disponibilizaram, participei de reuniões na prefeitura lá com eles sobre a parte de destino turístico inteligente. E como eles recebem muita gente, até por serem um exemplo e tal, eles são muito receptivos, né? Então, vem, conversa. E aí, eles têm todo um processo que aí foi o que eu vi. O que eles já têm de participação cidadã que a gente consegue trazer para a tese, né? Então, eles me explicaram tudo lá, mostraram, eles têm um site hoje, então já avançou, né? No momento que eu estava lá, até o momento da tese, eles avançaram para criar isso no formato de site, mas antes eles tinham um momento de previsão orçamentária para o ano seguinte, eles recebiam até em papel as sugestões das pessoas, então tinha gente que ia lá, escrevia em papel, deixava na prefeitura, outros mandavam e-mail, agora estão tentando concentrar mais, não tiraram o papel, porque às vezes tem alguém mais idoso, que não se sente à vontade, então eles recebem as indicações, as sugestões, desde a mais, né, colaborativa, a mais absurda, eles respondem todas para todo mundo. Então, isso
É um processo interessante. Eles avaliam, eles levam para uma decisão, né, todas essas sugestões, né? E aí, então, aproveitei já esse processo de participação cidadã para juntar justamente com todo o restante e montar o plano de DTI participativo, né? De destino turístico inteligente e participativo. Bacana, aquela diferença de Barcelona, né? Que eu me lembro quando eu estive lá, tinha aquelas placas fora turistas, em volta da catedral ali, né? Falei, nossa, que recepção legal, né? Se depende do turismo e não gosta de turismo, Sim, tem alguma coisa errada, né? a cidade praticamente vive de turismo, né, o Benidorm. E acho que por ter também todas essas nacionalidades, né, então acaba sendo mais receptivo. E aí o plano final, né, que é o plano de DTI participativo, ele traz justamente essas pessoas, porque ele já tem também a sociedade organizada lá em algumas associações. Então, tem associação de bairros, tem um que eles chamam de penhas, né, que as pessoas podem se inscrever grupos de amigos, os amigos que jogam vôlei na praia, são os amigos que fazem algum trabalho na igreja, seja qual motivo for, a pessoa pode se inscrever, e aí nesses desfiles, as pessoas participam com a jaqueta, com o nome da penha deles lá, e aí fazem encontros disso, e aí fora isso, tem as associações de bairros, as de classes, então eles já estão mais organizados. Então a intenção é que dessas associações, eles se candidatassem para estar acompanhando as propostas, né, como destino turístico inteligente na cidade, em 3 aspectos, né? Na parte do planejamento, da execução lá e na parte depois do controle. Pessoas diferentes, né? Então, e trazendo sugestões justamente de como usar a sua cultura, né? A cultura não só de quem é local lá de Benidorm, mas todas essas culturas que Benidorm abraçou, já que é característica deles também, né? Já que abraçaram lá os ingleses e faz parte da história deles trazerem algumas possibilidades de uso desse espaço urbano com eventos, né? Então, o pessoal participaria no planejamento, outros na execução, outros no controle. Tudo isso, já como eles têm agora a plataforma deles, né? Sendo divulgado, né? E acompanhado pelas pessoas. O momento de votação, eles têm isso. Você pode acompanhar o momento de votação externo. Um pouco como a gente está fazendo alguma coisa aqui em plano diretor. Mas lá, por ser menor, não sei, as pessoas acabam participando mais também. Tanto que na reunião que eu participei da prefeitura, tinha pessoas dessas associações, né? Eles me apresentaram lá também. Então, assim, é tudo muito... Parecia um bairro, sabe? Um bairro pequeno. Reunião de condomínio, né? Quase. Com aquelas brigas de sempre também, né? Que rolar, né? Devolvi isso para eles, porque agora a intenção, como não conseguiram passar o questionário, uma das coisas é passar o meu questionário agora, para esse ano, e eles tentarem implementar isso, né, nessa próxima virada de orçamento participativo, né? E então, como é que, bom, aí, enfim, você foi lá, fez experiência, lá, né? Aí você pegou todos esses dados, condensou, tabulou, blá, 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 tese. Aí você foi para a banca. E aí, como é que foi a receptividade da banca? Porque eles tiveram que entender todas essas limitações também, né? Olha, não foi feito isso por causa disso, né? Tem uma pandemia no meio da história, né? Tem um problema de idioma também, né? Que você falou lá que tem uma diversidade. Como é que foi a recepção da banca? Eles curtiram o teu trabalho? Sim, então, e aí a gente teve mais outros encontros aí para essa banca, né? Porque o professor Luiz Mendes, ele estava afastado da faculdade. E quando eu fui em novembro do ano passado para apresentar o meu trabalho, eu conheci uma professora que é brasileira, mas que está trabalhando na Universidade dos Açores, e ela se interessou pelo meu trabalho, porque eu falei, eu não podia apresentar sobre a tese, né? Mas eu falei de uma outra forma de participação cidadã, usei Curitiba aqui como locus, tá? E ela achou interessante, veio conversar comigo depois da apresentação, porque éramos as duas brasileiras só apresentando lá em espanhol para um monte de gente naquela mesma sala temática, né? E aí ela falou assim, eu gostaria de conhecer seu trabalho. Eu falei, então, poxa, que legal, você podia estar na banca. E assim, falei. E aí no final o professor teve um problema e essa professora estava na banca. Você te contar, hein? Joga na Mega Sena que você não ganha. Muitos encontros que, assim, foram preparados. E aí, tanto ela quanto o professor Alexandre Bis, né, que são os mais técnicos, a gente entende mais a parte do turismo, falaram que seria muito interessante para ser aplicado em outros destinos e não só em destino turístico inteligente, né? Então, você pode aplicar em um que é só um destino mais criativo, ou em uma cidade, por conta do placemaking, que não necessariamente seja destino. Então, eles falaram, trabalhos futuros, pensar em alguma coisa por ali. Então, acho que... E aí, a professora, essa, que chama Daniela também, que está na Universidade dos Açores, né, a Daniela Fantoni, ela perguntou todo esse histórico, né, um pouco na banca, de onde surgiu o tema, porque
fazer, né? Porque ela não estava na qualificação, pegou o bonde andando, né, para chegar. Mas... Sim, e ela achou que era interessante também, né, para quem estava, né, ouvindo falar, né, tudo isso. A gente tinha meio que conversado em off, né, ela sabia um pouco, mas trazer isso pro momento. Inclusive, foi uma das coisas que eu até conversei com a professora Raquel, não, a gente tem que fazer uma apresentação mais formal, né, ou pode ir justamente pelo propósito, pelos motivos que levam a gente a fazer as escolhas, porque às vezes é legal, né, que momentos como esse aqui acabam trazendo depois para os futuros estudantes, né, o que te move para fazer aquela pesquisa, né? Apesar de tudo, né, porque você tinha muitas dificuldades para enfrentar, né? Sim. Para quem sonhava estar no ABC, cair na Espanha, realmente mudou muito, né, o teu objeto. Objeto não, né, mas a temática. Sim. Agora, tem uma pergunta que eu não fiz sobre o teu trabalho, que você falou, pergunta sobre isso, que eu queria falar sobre isso. Você acha que é legal? Que eu não acho que agora é essa coisa, né, dos trabalhos futuros, né, a expectativa de ver se eles conseguem aplicar o que eu desenhei lá para... E me coloquei aberta para sugestões, que pode ser que algumas coisas não sejam possíveis desse formato, que seja de outro. Então, a expectativa disso e também de eu conseguir, com essa pesquisa, contribuir aqui, né, para os destinos turísticos no Inteligentes no Brasil. Então, me coloquei à disposição, né, da Bárbara, que é quem cuida de destino turístico inteligente pelo Ministério do Turismo. Já me coloquei aqui à disposição também, né, da Secretaria de Turismo em Santos, né, porque eu fico entre São Bernardo e Santos, para que eu possa contribuir aí nessa parte, trazer, né, porque nem todos os servidores, talvez que estejam envolvidos nesse projeto, ouviram, né, falar sobre. Tudo bem que Santos, por exemplo, vai receber a consultoria pelo Ministério do Turismo, junto com o Instituto Cidades do Futuro, que é da Argentina, né, quem está montando o estudo com o Brasil, mas acho que sempre, e aí foi o que a Bárbara me falou, né, você sabe que destino turístico inteligente é feito com vários atores, quanto mais gente participar, melhor. Então, e foi isso uma das coisas que me chamou a atenção, né, porque era gestão pública, mas eram os empresários, era a academia, era o turista, o morador, né, e os visitantes, né, os com segunda residência, então todo mundo faz parte, e só dá para ser aplicado se todo mundo participar mesmo, né. O teu estudo, embora seja um doutorado, a gente sabe, um doutorado acadêmico, né, ele tem um perfil no final da história de algo profissional, né, porque você tem todo o arcabouço teórico e blá, mas no final você propõe, né, você tem olha, o caminho das pedras é esse, né, que é algo que o pessoal do profissional faz, né? Eu tenho um problema de realidade e eu proponho um modo de resolver. Você tá assim, ó, eu inventei o termômetro, agora vocês medem a febre aí, né? E essa febre pode ser em qualquer lugar, né? Talvez Santos, como não, né? Que bacana, é um negócio que, digamos assim, a gente fala aqui na informática, você da área da informática também, fala que o futuro é obsoleto, né? Quando você acabou de dar um flash na realidade, a realidade já mudou. Mas no teu caso, ela está em construção, né? Então ele vai ter uma certa validade ainda para as próximas cidades inteligentes, né? Bacana isso. A intenção é tentar contribuir, né? Seja lá ou aqui, né? Vamos ver. Então, estou na expectativa dessas contribuições aí, porque acho muito complexo a gente ficar tanto tempo estudando para engavetar um trabalho. Não, né? Acho que para servir para alguma reflexão, para alguma aplicação. Inclusive fora da academia, né? Porque a academia é um local só de reflexão, né? A gente tem que jogar para a comunidade, né? Agora, para terminar, eu queria saber sobre a sua experiência de doutorado, porque eu não sei qual o motivo que te levou a fazer um doutorado, mas que também não é fácil. Você entrou numa pandemia e você teve que ir para outro lugar fora do país e pensar no outro idioma e trabalhar, e pagar boleto, ir para Santos. Assim, no final, às vezes a pessoa fala assim, ai, tô tão cansado, o que eu vim fazer aqui, né? Mas você me parece que tá feliz, né? Foi bom para você, né? Foi. Mas eu busquei justamente porque eu descobri, na verdade, você viu aí pelo tanto de informação que eu gosto de estudar, né? Então, você é bem eclético, inclusive, né? Então, eu vou misturando as coisas que talvez as outras pessoas não misturam. Então, por exemplo, eu chego para dar aula no curso de arquitetura e falo que eu não sou arquiteta pura, né? Eu sou arquiteto que vai olhar para outras coisas que talvez os arquitetos, né, normalmente não olhariam. Porque é isso, é o meu jeito, né? Então, eu queria muito fazer alguma coisa com destino turístico inteligente, e aí surgiu a oportunidade de fazer o doutorado, né? E aí eu falei, vamos fazer no formato de doutorado,
e foi caminhando. Então, era porque tinha vontade mesmo de fazer, não é porque tinha uma exigência de ninguém nem de nada, né? Mas porque eu estava a fim de estudar o tema e pela administração e pela USCS foi o jeito de acontecer. Então, aproveitei a oportunidade, né? Acho que é isso. Acho que toda a minha formação acaba sendo um pouco assim também, né? De aproveitando, né, uma oportunidade, juntando uma curiosidade e formando aí. Pronto, eu fico imaginando o pós-doc, como é que vai ser, né? Né? Você já deve ter algumas ideias aí de possibilidades, né? Então, agora, inclusive, alguns alunos da arquitetura estão me chamando para ser orientadora de TCC com foco em neurociência, olha só. E eu falei, nossa, eu estava justamente querendo entender um pouco mais isso de neurociência, comportamento, e interfere em tudo que a gente falou e vai esbarrar no destino também turístico, você precisa entender as pessoas, né? Em breve teremos novidades aí, mais novidades Ou se é uma continuação de destino turístico inteligente, juntando até com neurociência, não sei. Mas ainda não penso nisso, ainda não, por enquanto. Descansa um pouco, né? Você está muito fresca na defesa. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.